pessoa que não tem esperança. O apóstolo Paulo ensina que quando nós não estávamos em Cristo, eu não vou ler a Bíblia, mas vou citar, tá? Ele afirma, quando escreve aos Efésios, que quando nós não estávamos em Cristo, quando nós estávamos longe de Deus, nós éramos pessoas sem esperança. Então o que nós entendemos com isso? Que a ausência de Deus na vida da pessoa, ela tira a esperança do coração. Esses dias uma senhora estava dizendo, ela estava chorando, lamentando, porque a sua filha de 16 anos tinha cometido suicídio. O que uma menina, uma moça de 16 anos, o que passa na cabeça de um ser humano quando ele põe fim à sua própria vida? E infelizmente ainda, o maior índice de mortes entre jovens e adolescentes ainda é o suicídio. Ainda é o maior mal que atinge ainda os jovens e adolescentes. Pastor, não é a violência, não é o roubo seguido de morte, não são os assassinatos. Não, ainda é a própria pessoa tirando a sua vida. Isso é uma ausência total de Deus. Muitas pessoas até com um entendimento errado, ele diz assim, olha, se a minha vida acabar, os meus problemas se acabaram. Se eu me matar, eu resolvi todos os problemas, porque eu não vou ver mais nada mesmo. É um grande engano, isso aí é ausência de esperança, é falta de esperança. E automaticamente nós associamos isso à falta de Deus, que é aquele que traz esperança no coração das pessoas. Sabe, queridos, você já viu aquele crente, que muitas vezes você olha para o rosto dele assim, para a fisionomia dele, muitas vezes você olha para a forma como ele está vestido, ou o jeito como está a vida dele, a aparência física dele, você vê que ele está passando uma grande luta, um grande problema. E se você conhecer um pouquinho a vida dele, você fala assim, realmente essa pessoa está vivendo um momento difícil. Aí você até diz assim, eu que não queria estar na pele dessa pessoa. Mas aí você começa a conversar com ele, ele te dá uma lição, ele fala o seguinte, está acontecendo isso realmente comigo, mas eu tenho entendimento que é um momento que Deus está me permitindo passar, mas eu tenho certeza, isso vai mudar, não vai continuar assim. Eu estou orando, eu estou até ouvindo uma série de mensagens na igreja, eu estou até fazendo uma campanha, porque eu quero receber mais força espiritual, mas a minha situação vai mudar. Aí ele começa a falar a Bíblia, aí começa a pregar a Bíblia, e começa a citar a Bíblia. Queridos, o primeiro tipo de pessoa, quando se trata do assunto de esperança, é aquela que não tem a esperança. Agora, existe um outro sentimento dentro do coração das pessoas, que é a falsa esperança. O Senhor Jesus, vou fazer menção aqui de um outro texto bíblico, uma certa vez, ele ensinando aos seus discípulos, ele disse assim, olha, nem todo aquele que se chama Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Nem todo aquele que está fazendo uns milagrinhos aí, vai entrar no reino de Deus. Aí ele fala, aí logo depois desse texto ele fala assim, olha, porque a questão de ser firme ou não, Jesus dizendo, é você pôr em prática o que você ouve. Não é só ouvir, não é só falar da palavra de Deus. Muitas pessoas podem pregar, porque esse aqui é um livro que oferece formação acadêmica. Existe um curso chamado curso de teologia, que vocês já devem ter ouvido falar. Nós temos na nossa igreja quadrangular o Instituto Teológico Quadrangular, que te dá formação acadêmica na Bíblia, faz você conhecer a Bíblia. E uma pessoa, ela conhecendo a palavra de Deus, ela pode pregar, ela pode até ensinar. Mas sabe o que faz a grande diferença na vida de uma pessoa? É pôr em prática aquilo que ela aprendeu. Esse é o grande segredo. Não é só aprender, não é só ouvir. Jesus, então, nesse contexto aí, ele estava falando assim, porque aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, que até aprende, mas não pratica, ele fala, é como um homem que faz casa na areia, quando vier uma luta vai cair, quando vier uma tempestade vai cair. Aí ele fala, agora aquele que ouve, ou seja, aquele que aprende dessa palavra, aleluia, eu profetizo que é você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, que ouve, aprende dessa palavra e pratica, é semelhante àquele que
casa na rocha. Vem o vento, sopra a tempestade, mas ele permanece em pé, firme, porque ele tem raiz, ele tem base na palavra. Queridos, e sabe o que essa raiz nos proporciona? Você sabe o que essa raiz, essa base na palavra nos proporciona? Esperança. Traz no nosso coração uma certeza de que amanhã será melhor. Agora, eu estava dizendo a vocês, é a questão da falsa esperança. A falsa esperança, eu vou dar alguns exemplos aí. Uma pessoa que ela começa a beber, não é beber água, refrigerante, açúcar, essas coisas não. Ela começa a beber bebida alcoólica e ela vai se afundando, e aquele, geralmente, quando ela começa a beber, ela fala assim, não, eu bebo, mas eu não fico bêbado, né? E aí vai bebendo, eu bebo, mas eu não fico bêbado. Aí daqui a pouco ele não está conseguindo nem falar, né? Eu bebo, mas eu não fico bêbado, não. Eu sou firme, né? E ele vai se afundando. Aí ele tem a falsa esperança. Eu posso beber, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Muita gente diz isso. Quando se trata de qualquer outro tipo de vício, drogas, por exemplo, a pessoa entra e fala assim, não, é só um barato. Né, me oferecer, eu vou curtir um momento aqui, mas eu viciar, eu não, eu sou forte. A hora que eu quiser parar, eu vou parar, porque nada me domina. Essa é uma falsa esperança, porque a pessoa vai entrando, ela vai se envolvendo, e daqui a pouco, ela não consegue sair mais. Vamos falar mais umas falsas esperanças aí? Ai, pastor, eu queria falar com o senhor, pastor. O que foi, filha, que você queria falar comigo? Ai, pastor, eu quero que o senhor me dê a bênção, que eu estou querendo namorar. Fala, é, filha, que bênção, né? E qual dos meninos aí da igreja? Não, pastor, o pior é que ele não é da igreja, mas eu estou evangelizando ele. Pastor, ele até falou para mim que vai vir no culto da colheita, aleluia. Falsa esperança. Jugo desigual. Não adianta, querida, eu vou te dar um conselho, espera primeiro ele vir para o culto da colheita, ele ser um fruto que seja colhido, ser batizado, ir para uma célula, ser cheio do Espírito Santo. Espera primeiro você ver a conversão genuína dele, aí você cria uma esperança. Agora, o detalhe é se ele vai querer você depois que ele se converter, né? Aí é que está o X da questão, né? Igual o teatro que foi feito aqui no Quadran Fest, né? A menina falou, depois que você for batizado, aí ele vai lá, né, curso de batismo, aí o pastor batiza ele vem e fala, agora filha, eu estou batizado. Não, só quando você for batizado no Espírito Santo. Ele vai lá, busca e ora, e jejua, aí Deus batiza ele no Espírito Santo, ele sai lá, aleluia. Glória a Deus, cheio da presença, né? Aí acontece mais umas coisas lá, e aí ela pega e vê ele cheio da presença de Deus, né? E ele não veio falar nada, ela fala, e aí, você tinha falado de namorar? Ele falou assim, então agora vamos orar para ver se dá vontade do Senhor. Dá um tempo agora, né? Queridos, mas o fato é que é uma falsa esperança. Eu querer construir uma vida, se eu entendo que Deus é a fonte de esperança para a minha vida, eu querer construir uma vida com alguém que não tem Deus, é uma falsa esperança. Pastor, agora eu tenho uma notícia para o senhor, eu já casei com uma pessoa, então eis que te digo, não pode separar não, agora tem que aguentar aí, tem que fortalecer a esperança de que você vai conseguir converter, mas enquanto há tempo, você deve não criar uma falsa esperança, procure aguardar no Senhor, né? De repente você cria aquela expectativa, Senhor, eu quero casar com um homem que tenha lá, pelo menos no mínimo, Deus, lá 1,80 m, que seja desinibido, que tenha uma situação financeira equilibrada, meu Deus. E aí, de repente, você vai casar com uma pessoa que não tem 1,80 m, é baixinho, mas é uma grande bênção de Deus na tua vida. É um homem de Deus comprometido com o Evangelho. De repente você fala, eu quero que ele tenha muito dinheiro. Talvez ele não tenha muito dinheiro, mas como dinheiro não é garantia de felicidade, vocês vão batalhar junto e Deus pode honrar muito a vida de vocês juntos, sabe? O detalhe, querido, é que a tua esperança, ela não pode ser falsa. Ela tem que ser uma esperança firmada em rocha. Amém ou não? Que você diga assim, olha, é dessa forma porque Deus está me aprovando assim. Amém ou não, gente? O contrário é verdadeiro também, né?
Muitas vezes o menino diz assim, não, eu quero aquela, né, eu não sei porquê, mas geralmente eles falam assim, eu quero aquela loira, ou aquela morena, e desse jeito. E de repente Deus manda uma ruiva para você, né, uma índia, enfim. Mas é aquilo que vai te trazer uma alegria, uma felicidade. Queridos, a forma que a gente tem de conhecer um livro é quando a gente lê aquele livro. E não olhando a capa dele e só o título dele. Amém ou não, gente? Queridos, então na nossa caminhada, em primeiro lugar, eu não posso ser uma pessoa desesperançada. Eu não posso entender que a minha vida, ela não tem mais sentido, ou ela chegou ao fim. Eu não posso também criar as falsas esperanças. Muitas vezes eu quero que alguém na minha família mude. E eu falo assim, poxa vida, como eu queria que o meu filho mudasse. Como eu queria que a minha mãe mudasse. Como eu queria que meu pai fosse uma pessoa diferente. Como eu gostaria que um irmão meu fosse uma pessoa diferente. Aí você diga assim, Deus vai me ajudar, que essa pessoa será diferente. E você faz figa, né? E você torce para aquela... Aí eu digo a você, quanto tempo você já gastou orando pela mudança na vida dessa pessoa? A hora que você começa a apresentar essa pessoa em oração, e começa a gastar tempo ali apresentando ela a Deus, e nas oportunidades você fala do amor de Deus para ela, isso aí é uma esperança concreta. Agora dizer, não, Deus vai me ajudar, que vai acontecer, só que você não está fazendo nada para que isso aconteça, é uma falsa esperança. Agora, queridos, eu quero fechar essa ministração dessa noite falando a respeito da verdadeira esperança, aleluia. É essa que tem que existir no meu coração, é essa que tem que existir na minha vida, é essa que tem que fazer parte de mim. Jesus deu uns exemplos aí, ele deixou na palavra alguns exemplos para a gente. Tinha um homem chamado Jairo na Bíblia, como é que era o nome dele? Ele era um dos importantes homens da sociedade na época, e ele tinha uma filha, pelo que a gente entende aí, uma filha na adolescência, porque ela foi chamada de menina, e ela estava com uma enfermidade, que a Bíblia não revela qual era, mas ela estava com uma enfermidade assim, que estado terminal, ela estava muito doente, e ele saiu, ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele era um homem importante, mas ele foi até Jesus, com humildade. A Bíblia diz que quando ele chegou perto de Jesus, ele já logo se lançou nos pés de Jesus ali, e sendo um homem importante, ele deixou de lado as suas patentes, o seu título, a sua reputação na sociedade, se lançou nos pés de Jesus. Primeiro ponto aí, para que a esperança seja fortalecida no nosso coração, humildade, reconhecer a importância de Deus na tua vida, reconhecer o teu lugar no reino, aleluia. Ele chegou ali nos pés de Jesus, adorou Jesus e falou assim, Senhor, a minha filha, ela está muito doente, manda uma palavra para ela, manda uma cura para ela, do jeito dele lá, ele deve ter falado, cura a menina lá, Jesus, não deu nem para trazer ela aqui, ela está muito mal. E aí Jesus ainda vai, pega e faz umas outras coisas que ele tinha de fazer ali, porque Jesus, ele tinha o controle de todas as coisas, né? Ele não se desesperou não. Aí daqui a pouco, enquanto aquele homem estava esperando ali uma resposta de Jesus, chegam para ele e falam assim, olha, não perturba mais ele não, a sua filha já morreu, acabou de chegar a notícia que ela já morreu, não adianta mais, morte chegou. Só que a esperança no coração daquele homem não acabou, porque Jesus já deu logo uma palavra para ele. Se fosse assim, bem nos dias de hoje, ele falasse, ó, esquenta a cabeça não, fica escutando essas conversas fiadas não, essa filha, deixa comigo. Ele acreditou na palavra de Jesus, o coração dele se encheu de esperança. A filha dele tinha morrido de fato, só que a esperança no coração dele estava viva. Aí Jesus foi lá na casa dele, falou assim, menina, ela estava lá mortinha, e disse que quando ele chegou na casa, imagina uma adolescente morrendo, é triste, gente. Uma pessoa que já tem uma certa idade, e viveu, aí depois ela falece, todo mundo sente, mas entende. Fala, puxa vida, olha, ela teve uma vida intensa já,
Agora, uma adolescente é muito triste. E diz que as pessoas estavam chorando, lamentando ali, ela morreu. E pelo fato dele ser um homem influente na sociedade, certamente muitos amigos ali, e eles lamentando e chorando a morte daquela menina. Jesus pega e fala assim: dá licença aí, gente, espera um pouquinho aí. Aí ele fala para a menina assim: menina, levanta dessa cama aí. A ti te digo, levanta dessa cama. E aí ela foi devolvida à vida. Queridos, a esperança no nosso coração, ela tem que estar firmada em alguém que pode, de fato, fazer com que os nossos anseios sejam preenchidos, as nossas expectativas sejam atendidas. Amém ou não, gente? Tem vários outros exemplos. Você conhece o clássico, né, de Lázaro. Jesus demora 4 dias para chegar lá no local onde o amigo dele estava doente, ele já tinha morrido, já tinha sido sepultado, e Jesus fala assim: ele não está morto não, ele está dormindo. E aí chega lá, e Jesus até chora, né? E aí ele manda aquele homem sair para fora, porque ali havia esperança em alguém que podia realmente fazer a diferença. Agora tem um clássico na Bíblia, poderoso no Antigo Testamento, que é um livro inteiro falando a respeito da esperança no coração de um homem. O livro de Jó. Não conta de um homem que perdeu uma filha e precisava que ressuscitasse a sua filha, não. Não conta de um homem que teve um familiar sepultado há 4 dias e precisava de ressurreição. Conta de um homem que perdeu todos os seus bens. Conta de um homem que perdeu todos os seus filhos. Conta de um homem que perdeu todas as suas filhas, que perdeu a saúde, a integridade física. Conta de um homem que perdeu a sua reputação, a sua moral perante as pessoas. Mas ele seguia dizendo assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive. No tempo certo, ele haverá de se levantar. E ele até usava de ilustrações. Ele falou assim: olha, uma árvore, se ela for cortada, mas se ela estiver ali plantada na beira de um riacho, ao cheiro das águas, ou seja, através daquelas águas ela vai brotar novamente, ela pode até florescer novamente, porque ela tem água ali perto, e não está perdido para ela. Ele dizia assim: a minha situação, gente, não está zerada não, eu tenho esperança ainda. Eu posso ter sido cortado, perdido as folhas e os galhos, mas eu tenho uma água que me alimenta, eu ainda tenho Deus na minha vida, e Ele vai me atender no tempo dEle. Essa é a verdadeira esperança, amém ou não, gente? Essa aí não é falsa esperança. A verdadeira esperança é aquela que coincide com a palavra do Eterno, com a palavra do Todo-Poderoso. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quando a minha esperança tem base em Deus, pode ter certeza, o meu futuro está garantido. Queridos, essa preciosidade que nós estamos recebendo nessa noite da parte de Deus, eu tenho certeza que vai produzir diferenças, vai produzir efeitos na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Apoie a tua esperança naquele que pode fazer algo por você. Limpe da sua vida tudo aquilo que é esperança em pessoas. As pessoas, elas nos decepcionam. Elas podem provocar decepções na nossa vida. Existe um que se mantém fiel, porque Ele é a fidelidade em pessoa, o nosso Deus. Coloque-se em pé, por favor, meu querido, minha querida.